Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e hoje eu vou trazer para vocês a definição e, mais do que isso, mais importante do que isso, as implicações. Quais são as causas, as consequências de uma das palavrinhas que eu mais falo aqui, mas eu nunca vim aqui falar somente sobre ela ainda. Hoje a gente vai falar sobre o duration e eu vou te explicar por que que ele é o hack da renda fixa. O duration é o que você tem que estar de olho para hackear a renda fixa e ganhar muito mais do que as taxas que você contrata nos títulos de renda fixa. Mas tudo isso logo após a vinheta, então não sai daí. Hoje eu vou trazer para vocês, em primeiro lugar, a definição de duration. Eu vou conceituar aqui o que é o duration para que vocês entendam bem o que é isso. Eu não quero, presta atenção no que eu vou falar, eu não quero que vocês fiquem apegados ao conceito do duration. Quero saber quanto é o duration dos meus títulos e tudo mais. Não se preocupe com isso, tá bom? Claro, é importante que você saiba quanto é o duration dos seus títulos, mas mais importante que isso, eu quero que você saiba qual é a implicação, quais são as consequências que o duration tem diretamente no preço dos seus títulos quando for ser feita uma saída a mercado. Então, eu peguei aqui e eu coloquei aqui na tela para mim um conceito de duration que eu peguei e ele é extremamente comum, tá? Eu peguei lá no site da Toro e eu vou ler para vocês e ele tá exatamente assim. Eu vou deixar aqui escrito no vídeo uma definição de duration que ela é extremamente comum, tá? Já vi em vários lugares, vários sites, esse especialmente eu peguei lá no site da Toro e eu vou ler para vocês, quero que vocês venham junto comigo. Então, presta atenção. O duration corresponde ao prazo médio em que quem investe em um título de renda fixa vai reaver o capital investido mais os juros. Isso quer dizer que, na tradução simples da palavra, é a duração do investimento. Assim sendo, quanto maior, mais tempo será necessário para resgatar o investimento feito no papel. Lucas, essa definição está 100% correta? Não, não está 100% correta. Mas é uma definição excelente de duration, tá? O que a gente teria que acrescentar para essa ser uma definição 100% correta? Eu vou colocar nas palavras da Toro. O duration corresponde ao prazo médio em que quem investe em um título de renda fixa vai reaver o capital investido mais os juros trazidos a valor presente. Só essa correção que a gente precisa fazer nessa definição que a Toro trouxe e está 100% correta. Lucas, que diferença grande é essa que trazer a valor presente traz? Pra gente, nenhuma, tá? Sendo bem sincero, nenhuma. Mas para o conceito de duration esse é o mais correto. O que é trazer a valor presente? Eu não vou dar uma aula de matemática financeira aqui, mas vou explicar de maneira bem tosca para vocês, na verdade, o que é trazer a valor presente. Vamos supor que eu tenho um título de 6 anos e o duration dele é de 3,9. Tá? Então, se eu tenho 6 anos, o duration é 3,9, o prazo médio dos recebimentos é 3,9, certo? Certo. Mas esse 3,9 não é o prazo médio para eu receber todo esse investimento dos 6 anos, tá? É o investimento trazido a valor presente, ou seja, no valor de hoje, descontado esses valores que ainda eu receberia lá na frente, descontado por essa taxa de juros que eu tenho para receber ainda lá na frente, tá bom? Então, essa é a grande diferença de trazer a valor presente. Eu preciso descontar a uma taxa, e a taxa que eu vou descontar é essa taxa que eu tenho a receber ainda, tá bom? Veja que agora faz mais sentido, né? Poxa, como é que eu vou receber 6 anos de investimento em 3,9? Não faz sentido nenhum, tá? Preciso ter algum desconto para que isso, caso isso faça sentido, tá bom? Então, esse exemplo que eu dei, a gente vai seguir com ele durante esse vídeo todo, tá? Eu quero utilizá-lo para que a gente entenda melhor as implicações e o conceito aqui do duration, tá? Então, grava bem esse exemplo. Um título de 6 anos com um duration de 3,9 anos. É um exemplo extremamente hipotético. Lucas, que título é esse? Não, esse título nem existe, tá? É um exemplo extremamente hipotético para que a gente consiga entender aqui como é que funciona exatamente o duration. Então, entenda. Olha só, eu tenho um título de 6 anos e vamos supor que ele faça pagamentos semestrais, que ele tenha amortização só no final, por exemplo, também. Cara, como é que eu vou receber 6 anos de um título em 3,9 exatamente os mesmos valores? Não tem como. Em 3,9 eu preciso receber um valor menor, tá? Então esse valor menor é exatamente essa diferença de trazer isso a valor presente, tá certo? Tá certo. Gente, não se apeguem ao conceito do duration, mas agora
olhos e ouvidos bem abertos para vocês entenderem quais são as implicações do duration. E agora eu vou te ensinar por que ele é o hack da renda fixa e por que para hackear a renda fixa e hackear as taxas que você contrata e ganhar muito mais do que elas, você precisa estar de olho e entender o duration. Além disso, eu trouxe aqui 2 perguntas, acho que as mais marcantes, digamos assim, que eu já recebi sobre o duration. Eu vou colocar aqui na tela e vou lê-las aqui para vocês também, tá? Então, uma das perguntas mais marcantes, eu quero responder essas perguntas porque elas podem ser dúvidas de vocês também e é normal que elas sejam dúvidas de vocês também, tá? Uma eu já até respondi, mas agora eu quero passar por elas no modo de pergunta mesmo. Então vamos lá. A primeira é a seguinte: se meu título é para 6 anos e o duration é de 3,9 anos, por exemplo, coloquei a pergunta dentro do nosso exemplo, tá, gente? Então depois de 3,9 anos eu não recebo mais nada? Não, né? Não faz sentido, porque eu já disse que o 3,9 ele só existe aqui, a gente só chega nesse número porque a gente traz isso a valor presente, tá bom? Então, você continua tendo os recebimentos, os juros semestrais do seu título, principalmente a amortização, que vai ser somente no vencimento, tá? Isso é só para dizer qual é o prazo médio. Depois de 3,9 anos, seu título tem outro prazo médio. Na verdade, a cada mês que passa, a cada dia que passa, se a gente for mais específico, o seu título vai ter um novo prazo médio. Então, se meu título tem vencimento de 6 anos, o duration é para 3,9, eu vou continuar recebendo ao longo dos 6 anos, tá bom? Eu só encontro o valor de 3,9 como um valor médio de recebimento do meu título, se eu trouxer esses valores a valor presente. Ou seja, descontar eles para essa taxa que ainda falta receber. Tá certo? Tá certo. A segunda pergunta é a seguinte: depois de 3,9 anos, então o meu título não tem mais duration? Não, né, gente? Esse título tem duration sim, e o meu título sempre terá duration ao longo da vida dele. Ao longo dos 6 anos ele sempre terá duration. Depois de 3,9 anos vai ser um duration bem mais reduzido, certo? Porque meu prazo médio vai ser ainda menor, tá bom? Mas ainda assim esse título tem duration. Então, eu continuo recebendo e eu continuo tendo duration, tá bom? Então, isso não altera, é só uma medida para dizer qual é o prazo médio desse meu ativo e é isso que o mercado financeiro vai precificar. Por isso o duration é tão importante. A primeira relação que o duration guarda é com o risco, tá? Eu costumo dizer que o duration ela é a medida de risco da renda fixa e sim, isso é correto. Claro que vamos colocar aqui que a gente está trabalhando com os melhores títulos de renda fixa que a gente tem no mercado, que são os títulos públicos, porque a gente já ignora o risco de crédito, já ignora o risco de liquidez e eu só tenho o risco de mercado que eu quero sempre elevá-lo ao máximo, tá bom? Sempre elevá-lo ao máximo porque o risco guarda sempre uma relação com o preço, tá certo? Então prestem atenção, o duration ele é a medida de risco da renda fixa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior o meu duration, maior o meu risco, maior a minha flutuação de preço durante esse período de vida do meu título. Tá entendido isso aqui? Isso aqui precisa ficar extremamente bem entendido. Não quer dizer que o seu título tem mais chance de dar default, tem mais chance de quebrar o seu emissor. Não quer dizer isso, tá? Até porque isso depende do emissor e não do prazo para o qual ele está emitindo esse título. Tá? Então, a gente já eliminou o risco de crédito, a gente já eliminou o risco de liquidez, a gente só tem um risco. Nós só estamos correndo um risco aqui, que é o risco de mercado, que é o risco da flutuação do preço. E esse risco eu quero correr. Eu quero correr muito bem esse risco, porque é isso que me faz ganhar muito mais do que as taxas que eu contrato nas minhas rendas fixas. Lucas, por que a gente quer correr um risco de mercado sempre mais alto? Porque eu quero ter a chance, a possibilidade do meu preço aumentar muito mais. E por que isso me traz uma segurança? Mesmo dizendo assim, cara, que estou correndo um risco muito alto, mas estou seguro com isso, porque a economia é cíclica, tá? A política monetária é cíclica, os juros são cíclicos. Então, a gente sempre vai ter uma boa janela, para não dizer uma excelente janela de saída sempre que eu adquiro um título mais longo. Lembre que o viés de longo prazo, ele sempre vai te ajudar durante a sua caminhada, daqui até a sua aposentadoria, daqui até o final da sua vida, ele sempre vai te ajudar a ganhar mais, a não tirar os seus ativos na hora errada, tá? A não realizar prejuízos, não realizar perdas e sempre ter ganhos mais altos. É o viés de longo prazo que vai propiciar isso aqui tudo. Por quê? Porque no longo prazo, para o longo prazo,
eu quero comprar títulos de vencimentos, de durations mais altos, eu quero colocar isso na minha carteira. Mesmo que eu não vá fazer saídas ao mercado, por que eu vou ganhar mais? Porque colocando ativos para prazos mais longos, eu tenho riscos mais altos, então eu vou contratar taxas mais altas. Então, mesmo que você queira somente contratar as taxas, e outra, o longo prazo te possibilita não ficar mexendo nas coisas. Por quê? Porque eu coloquei para o longo prazo, não tem problema estar dando um prejuízo agora, ou daqui 2 meses, 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum. Esse ativo é para 10, é para 15, é para 20, é para 30 anos, então eu tô tranquilo, eu sei que lá no final ele vai me remunerar e vai me remunerar muito, tá certo? Então, para uma estratégia de ganho de curva, se eu tô olhando lá na frente, eu vou ter sempre uma excelente janela para fazer essa saída. E se eu não tiver, se tudo der errado, eu levei até o vencimento uma taxa fantástica. Então, lembre sempre de adquirir os seus ativos em boas taxas. Lucas, você ainda não falou que é uma boa taxa. Eu vou explicar para vocês. Em um outro vídeo eu vou precisar de um vídeo longo para falar o que é uma boa taxa aqui no Brasil de renda fixa, tá certo? O segundo efeito do duration, a relação que ele guarda, é uma implicação de guardar uma relação com risco, porque com risco eu tenho os retornos. Então, o duration guarda uma relação muito grande com o retorno, com o preço desse meu título. Por quê? Porque na fórmula da renda fixa ele é o meu único fator que eleva, ele não multiplica, ele não soma, ele eleva, ele é em fator de potência. Então, ele traz uma diferença muito grande e ele eleva e muito o preço dos nossos títulos, e é por isso que o duration é tão importante. Então, lembra lá que eu falei nos vídeos passados, quem é o fator motor de variação do meu preço? A taxa pré. Mas os meus ativos de maior duration não têm maior taxa. Podem ver que os pré-fixados têm taxas pré maiores do que as parcelas pré dos IPCA+, tá? IPCA mais 7,5% ou 14% pré. Qual é maior pré? Claramente o 14%. Mas o 14% tem durations tão mais baixos que fazem com que a variação de preço seja tão menor do que a dos IPCA+. Então, por isso, no Brasil, os IPCA+, são a chave de ouro para a gente ganhar muito dinheiro na renda fixa, para elevar muito esses nossos preços, ter grandes variações e grandes ganhos consequentemente. É claro que aguentando aquelas perdas que a gente vai ter ao longo do caminho, é completamente normal. Gente, lembrem-se que tudo que eu estou falando só se aplica a um mercado secundário que seja transparente, como é o do Tesouro, tá? Em créditos privados isso vai acontecer? Vai, mas em escalas menores. Por quê? Porque ele não é tão transparente assim esse mercado, tá? E além disso, os preços não vão ter tantas flutuações quanto nos títulos públicos. Por quê? Porque temos disponibilidade de durations mais baixos nos créditos privados. Podem ser usados? Podem. Eu recomendo que você faça isso? Não recomendo, tá? Você vai ver, pode até fazer, cara, faça com título público e com crédito privado, veja a diferença, você vai ver que a diferença ela é grande. Na verdade, você vai se arrepender de ter comprado um crédito privado e não um título público naquele momento. Para fechar esse quadro, eu quero trazer para vocês um gráfico onde eu coloquei um comparativo de mesmos títulos, ou seja, sempre títulos públicos, com cupons semestrais, todos eles com juros semestrais, tá? Pagamentos semestrais, mas de diferentes durations, tá bom? Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui para vocês verem, é um gráfico somente de retorno por tempo. Esse é um comparativo que eu montei na forma de gráfico, usando o comparativo da XP. Então eu tenho aqui 4 diferentes curvas de 4 cores diferentes. Eu tenho o amarelo, eu tenho o cinza, eu tenho o azul e eu tenho o verde também. O verde é simplesmente o retorno do CDI, enquanto o azul, amarelo e cinza são retornos de títulos públicos de diferentes vencimentos, ou seja, de diferentes durations. O que eu quero que vocês vejam inicialmente é o comportamento das 3 curvas de cima. O comportamento é exatamente igual, é idêntico o comportamento de um outro. Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro também cai. O que muda aqui? Somente a magnitude dessas variações, somente a intensidade desses retornos é o que muda. Por quê? Porque muda exatamente os durations. Esse é um gráfico somente de retorno por tempo. Então, eu vou explicar ele aqui para vocês. Olha só, lá em janeiro de 2016, lá no início do gráfico, foram investidos R$100 mil em cada um desses 4 ativos. E lá no final de junho de 2023, a gente vai ver qual foi o retorno desses ativos. Porque a gente pode ver, o CDI retornou R$180 mil.
O azul, que é um título público para 2026, retornou R$ 245 mil. O cinza, que é um título público para 2045, retornou R$ 264 mil. E o amarelo, que é um título público para 2045, retornou R$ 271 mil. Lembrando que isso aqui é somente marcação a mercado, tá bom? Então, desde 2016 até 2023, foram esses os valores que cada um desses títulos retornou. Visto isso, falta a gente completar, fechar com a chave de ouro o duration. E como que a gente faz isso? Vamos entender o que mexe no duration do meu título. Qual relação ele guarda com os diferentes pagamentos, amortizações que a gente vai ter nos nossos títulos, tá certo? Então lembre-se uma coisa, se o duration ele é o prazo médio de recebimento dos juros, dos cupons que eu tenho no meu título, mais o valor que eu investi, ou seja, mais a amortização. Então, quanto mais pagamentos esse título faz ao longo da vida dele, menor é esse meu duration, certo? Porque quanto mais dinheiro eu recebo antes do vencimento desse meu título, menor vai ser esse prazo de recebimento dos meus títulos. Faz sentido para vocês? Tem que fazer sentido para vocês, tá? Vou repetir. Quanto mais dinheiro eu recebo ao longo da vida do meu título, menor é o prazo médio de recebimento de todo o capital que eu investi, mais os juros do meu título, certo? Tá certo. Entendido isso, vamos entender que quanto mais juros ou quanto maior a frequência dos juros, menor vai ser esse duration do meu título, ou seja, mais ele mitiga a ação do duration no meu título. Menos variação eu vou ter no meu preço e menos risco eu vou estar correndo nesse meu ativo a mercado. Por isso, sempre que a gente vai correr desses títulos com muitos pagamentos. Os títulos públicos só fazem pagamentos semestrais. É o único tipo de pagamento que eles têm, tá? Então, vou trazer uma diferença fantástica para vocês. Lá no Tesouro, o maior vencimento que a gente tem é o 2055. Então, é uma NTNB 2055. Se eu pego uma NTNB principal 2045, olha a grande diferença que eles têm. O 55 paga juros semestral, o 45 não. Mesmo o 45 vencendo 10 anos antes do 55, por ele não ter pagamento nenhum de juros durante a vida do título, ele é o ativo de maior duration da plataforma. Lucas, onde é que você olha o duration dos ativos e calcula isso? Gente, eu não calculo, tá? É um cálculo bem difícil de ser feito, na verdade. Mas a Ambima mostra pra gente. Então, se você nunca acessou o site da Ambima, eu vou mostrar agora na tela para você o site da Ambima e como é que você vê o duration dos seus ativos. Aqui na barra do Google, vocês vão digitar Ambima Data. O primeiro link que vai aparecer, vocês vão clicar nele. E aí essa é a página da Ambima Data, tá? Dados, publicações e ferramentas para ajudar na sua tomada de decisão. Tem fundos de investimento, debêntures, tá? Letras financeiras, títulos públicos. Eu vou clicar aqui em debêntures primeiro. E aí ele vai mostrar tudo para vocês, ó. Por exemplo, debênture Almas Mineração. Tem a data de vencimento, tá? E ali do lado, ó, o duration em dias úteis, sempre em dias úteis, tá? A outra aqui, por exemplo, Cajuína, vencimento em 2044 e o duration ali 2079 dias úteis. Ah, você pode também clicar ali em ver o histórico dos últimos 5 dias do ativo. Agora eu vou nos títulos públicos, ó. E essa primeira aba de títulos públicos só tem LFT, então eu vou até passar ali embaixo para a gente olhar as NTNBs. Ó, dá uma olhadinha. NTNB, Tesouro IPCA mais 2026. Tem a data de vencimento e tem o duration em dias úteis, tá? 2027, mesma coisa. 2028, mesma coisa. Mas é o seguinte, gente, eu não fico olhando o duration dos meus ativos lá no site da Ambima. Primeiro porque só compro título público. Segundo porque eu só compro os maiores. Então, ou é o 45 ou é o 55. Via de regra, sempre o 45 ele é o duration mais alto da plataforma. Como esse ativo não paga juros semestral e a amortização é só no vencimento, então o duration é exatamente igual ao prazo de vencimento. Então, se a gente pegar um 45 hoje, 2024, para 45 a gente tem 21 anos, esse é o ativo de maior duration que a gente tem na plataforma. Para vocês terem ideia de como o duration decai com pagamentos, o 2055
com o juro semestral, ele tem um vencimento de 31 anos, não é isso? 31 anos. Mas o duration dele hoje já deve estar abaixo dos 13 anos. Para finalizar isso aqui, eu quero trazer para vocês um gráfico. Esse gráfico é muito valioso. Eu demorei muito para achar isso daqui, eu demorei muito para achar esse gráfico. É muito difícil o conteúdo de renda fixa no Brasil, a gente não tem muita coisa, tá? Mas esse gráfico, ele é fantástico e ele resume tudo. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. É um gráfico de sensibilidade do preço no tempo e eu já explico para vocês como é que ele funciona. Eu vou ser bem breve na explicação desse gráfico. Eu quero que vocês deem uma boa olhada nessa imagem. Ele é um gráfico muito autoexplicativo, tá? Mas com a minha explicação, é claro, vai ficar mais fácil ainda se você ainda não entendeu. É um gráfico de preço por tempo, tá? E ele traz aqui pra gente o valor do título de duas maneiras. O preço a mercado, tá? No secundário, e o valor de curva desse nosso título. O valor de curva vai ser essa linha preta, quase que retilínea, e essa linha que varia mais, de tonalidade aí mais forte, um marrom, um dourado, vai ser a nossa variação de preço no secundário. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Quanto mais cedo o tempo, ou seja, quanto mais tempo de vida tem o meu título, mais ele varia. E quanto mais se aproxima do vencimento, menos esse preço no mercado secundário vai variar. Por que é que isso acontece? Porque quanto mais cedo, mais tempo eu tenho para esse meu título vencer, ou seja, maior é o duration do meu título. Quanto mais vai se aproximando do vencimento, menos tempo eu tenho para esse título vencer, ou seja, menor é o duration desse meu título. Então, quanto maior o duration, maior a variação no mercado secundário, e é daí que a gente consegue extrapolar muito as taxas dos títulos de renda fixa que a gente contrata. Gente, eu falei muita coisa. Hoje eu falei sobre duration, tudo que eu tinha para falar sobre duration. Entendam como o duration é importante, por que ele é tão importante para os seus ativos, por que você tem que saber o que é, mesmo que por alto, e por que você tem que estar de olho nele. Selecionar os maiores. Não quero correr um risco tão alto, quero títulos mais tranquilos. Selecionar os menores. Também funciona da outra via, tá bom? Então, gente, presta bem atenção nisso daqui. Curte esse vídeo, compartilha, manda para aquele seu amigo que não faz ideia do que é o duration, não faz ideia das implicações. Manda para aquele seu amigo, para seus pais, para seus familiares. Quem quer ganhar mais dinheiro com renda fixa, manda para eles. Eles precisam saber o que é o duration. E eu fui. Valeu!